Boas-vindas a esta nossa explicação de hoje. Vamos mergulhar de cabeça na fascinante ciência por trás do futebol para atletas com paralisia cerebral. A ideia aqui é descobrir como a força explosiva e o equilíbrio ditam as regras do jogo, explorando dados clínicos bem surpreendentes que estão redefinindo o que sabemos sobre desempenho esportivo. É a ciência se mostrando como a maior aliada da superação. Para dar um panorama de como vamos fazer isso, a nossa jornada passa rápido por 5 pontos. Futebol adaptado à inclusão, seguido por nivelando o jogo através de classificações, depois como medir o desempenho, o poder do salto e, fechando com chave de ouro, o impacto no treinamento esportivo. Começando então pelo nosso primeiro ponto, o futebol adaptado e a inclusão. Para entender a grandiosidade desse esporte, a gente precisa falar rapidamente sobre a paralisia cerebral, que apresenta desafios motores bem únicos. Trata-se de uma condição neurológica que afeta diretamente o movimento e a postura, causando muitas vezes fraqueza, problemas de coordenação e a espasticidade, que é aquela rigidez muscular involuntária. É exatamente por causa de todos esses obstáculos que as conquistas atléticas no campo são verdadeiros feitos científicos e humanos. E olha, quem acompanha o esporte de perto sabe muito bem. O futebol adaptado vai muito, mas muito além das 4 linhas. É uma ferramenta de transformação gigante. De um lado, entra a reabilitação física mesmo, construindo força e resistência. Do outro, o imenso empoderamento psicológico. O espírito de equipe e a integração social jogam a autoestima lá no alto. É o casamento perfeito entre desenvolvimento motor e saúde mental. O que nos leva direto à nossa próxima etapa. Como nivelar o jogo através das classificações. Sabe, para garantir que a competição seja 100% justa, os atletas são divididos em 3 classes funcionais, baseadas estritamente no grau do comprometimento motor. Temos o grupo FT1, com o comprometimento mais severo e ataxia, a classe FT2, que é um nível moderado, e a FT3, que abrange o pessoal com comprometimento mais leve, o que acaba garantindo a eles uma mobilidade maior e um controle motor mais refinado. O grande X da questão é exatamente esse. Nivelar o jogo não dá para ser na base do achismo. Depende inteiramente de avaliações físicas muito precisas e cientificamente validadas. É todo um sistema criado para que o talento individual de cada um brilhe de verdade, sob condições de igualdade. Aí entra uma grande dúvida, que é o nosso terceiro ponto. Afinal, como a gente mede esse desempenho de forma objetiva? Bom, um estudo recente foi a campo investigar isso pra gente. Eles analisaram um grupo super focado de 13 atletas masculinos, ali na faixa dos 18 aos 27 anos, distribuídos por aquelas 3 categorias que acabamos de ver. O objetivo? Descobrir empiricamente como os corpos desses jogadores respondem a testes físicos de alto nível. Os pesquisadores não pegaram leve. Eles colocaram o pessoal em 3 avaliações bem rigorosas. Primeiro, a famosa escala de equilíbrio de Berg, que é um clássico para avaliar a estabilidade postural. Depois, os testes de salto vertical e o salto horizontal, que usam protocolos específicos e fantásticos para medir a força explosiva das pernas. E aí, o que será que esses números todos mostraram? Vamos aos resultados, porque eles trazem uma reviravolta super interessante sobre o desempenho atlético. É aqui que a gente entra na parte mais legal, o poder do salto. Acredite se quiser, o grande divisor de águas não estava naquele equilíbrio paradinho, mas na explosão pura. Os atletas da classe FT3 mostraram uma vantagem massiva. Eles bateram uma média impressionante de 47 centímetros no salto vertical. Se a gente comparar com os 28 centímetros da FT2 e os 27 da FT1, a superioridade na produção de força rápida fica inegável. E a história se repetiu no salto horizontal. Os atletas FT3 se lançaram a uma distância média de 190 centímetros, quase 2 metros de aceleração pura. No calor de uma partida, essa é exatamente aquela força explosiva que faz a diferença, para arrancar, deixar o adversário comendo poeira e marcar o gol. Agora, lembra daquela escala de equilíbrio de Berg que comentamos? Aquele teste super clássico e respeitado que vai até 56 pontos? Pois é, prepara para a reviravolta. Quando o pessoal cruzou os dados, a surpresa foi geral. Quase não teve diferença estatística nas pontuações da escala de Berg entre as 3 categorias. Todo mundo pontuou de um jeito muito parecido. Isso cria um contraste absurdo com os testes de salto, que foram precisos como um bisturi para separar quem tinha mais força.
Ou seja, o que a gente tira de lição aqui é que testes focados só no equilíbrio estático, por mais essenciais que sejam numa clínica, simplesmente não dão conta de capturar o caos, a velocidade e a dinâmica de um campo de futebol. Ficar em pé e equilibrado é uma coisa, a mecânica explosiva do jogo real é outra história completamente diferente. O que naturalmente nos empurra para a reta final da nossa análise, o impacto disso tudo no treinamento esportivo. Olha, descobrir isso muda completamente a regra do jogo para fisioterapeutas e preparadores físicos. A partir de agora, as rotinas de treinamento precisam focar pesadamente nesses exercícios de força explosiva para as pernas. E mais do que nunca, esses programas têm que ser personalizados sob medida, respeitando a classificação funcional e os níveis de espasticidade de cada jogador para garantir uma evolução segura e eficaz. Como os próprios pesquisadores cravaram na conclusão do estudo, adotar os testes de salto no lugar de apenas escalas estáticas é o caminho sem volta. Essa é a metodologia certa para validar as classificações de uma forma super justa e, acima de tudo, extrair o verdadeiro potencial atlético dessas pessoas incríveis. Os números não mentem, não é mesmo? A potência explosiva é, sem sombra de dúvida, o verdadeiro motor do futebol adaptado. O que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha é muito interessante. Com a ciência do esporte evoluindo num ritmo tão acelerado e essas avaliações ficando cada vez mais precisas, quais serão os novos limites que esses atletas vão quebrar daqui para frente? O futuro do paradesporto está literalmente sendo escrito através da ciência. É muito gratificante poder compartilhar essas descobertas com todo mundo que acompanha esse universo. Um grande abraço e continuemos sempre nessa busca pelo conhecimento.